Olá, caros colegas dentistas. Eu sou Vilmar Siviero, idealizador do sistema Endodontia Guiada de Precisão e das brocas EG-DSM. Esta videoaula tem a finalidade de fornecer aos planning centers e dentistas que planejam ou queiram planejar casos de endodontia guiada com o novo e revolucionário sistema de endodontia guiada de precisão e brocas EG-DSM com diâmetro de até 0,6 mm. Permitindo acesso a qualquer diâmetro de canal, como quarto canal, incisivos inferiores, com segurança e precisão. Todo o passo a passo do sistema endodontia guiada de precisão e das brocas EG eu vou mostrar em caso real. Vejam na tela do meu computador, onde nós temos calcificação dos dentes 31 e... Antes de mostrar o passo a passo do planejamento e do uso do sistema, eu quero que vocês conheçam as diferenças entre o sistema de endodontia guiada tradicional e o sistema endodontia guiada de precisão DSM. Por se tratar de algo extremamente revolucionário e inovador, tivemos a preocupação de produzir um manual técnico completo com todas as informações da endodontia guiada de precisão, das brocas DSM, desde o princípio da conicidade radicular utilizado para o desenvolvimento das brocas e do sistema, especificações técnicas e composição dos ferramentais, princípio da conicidade radicular utilizado no desenvolvimento das brocas, produção e composição dos ferramentais, descrição e sequência de utilização das brocas, um passo a passo clínico completo para quem planeja e também para quem executa o procedimento em boca. O manual está disponível para download clicando no link abaixo. Nele você encontrará também o número de registro dos produtos na Anvisa e casos clínicos realizados com as brocas 08 e 06. Agora, todo o passo a passo do sistema endodontia guiada de precisão, planejamento e uso das brocas EG-DSM. Os exames necessários são escaneamento e tomografia. Sobre o escaneamento, será confeccionada a guia. Importante que o escaneamento não apresente nenhuma imperfeição. O exame tomográfico deve ser realizado em equipamentos de tomografia que entreguem alta definição. Isso mesmo, eu falei alta definição e não alta resolução. Qual a diferença? Alta resolução significa um grande número de pixels numa imagem, mas muitos não entregam uma alta definição. Precisamos identificar a extensão da calcificação, nesse dente 31 a calcificação do terço cervical e médio, no dente 41, terço cervical médio e parte do terço apical. Importante que a partir desse momento que estamos fazendo a análise da tomografia, nós já começamos a planejar qual o diâmetro e sequenciamento de brocas iremos utilizar. O exame tomográfico também vai nos permitir fazer uma mensuração do diâmetro da raiz do dente a ser acessado, para definirmos qual o diâmetro de broca vamos utilizar. O sistema endodontia guiada de precisão e as brocas EG-DSM nos permitem trabalhar com brocas de 1.0, 0.8 e 0,6 milímetros. De posse desses dois exames, o nosso primeiro passo será fazer a junção da tomografia e do escaneamento. Percebam que o escaneamento, somente da arcada onde os dentes serão acessados, já é o suficiente, e que também a tomografia, abrangendo 3 dentes, e nesse caso nós temos 4, adjacentes ao dente ou dentes
que forem acessados já é o suficiente para que a endodontia guiada de precisão aconteça. Esse passo deve ser onde o profissional deve dedicar a maior atenção. Ele tem que ser preciso. No software que nós utilizamos, o Implant Viewer, nós temos a possibilidade de ajustar a visualização incisal oclusal da tomografia, próximo ou coincidente com o posicionamento do escaneamento. Vamos fazer a marcação da cúspide vestibular do 44 e cúspide vestibular do 44 no escaneamento. A incisal do dente 31, incisal do dente 31 e a vestibular do 35 e a vestibular do 35. Nós precisamos chegar a uma precisão até no máximo 0,5. Mas olha que interessante a junção realizada nesse software. Ele nos mostra como foi a marcação dos nossos pontos. Então nós podemos ajustar os nossos pontos a partir de uma marcação inicial e fazermos as junções que forem necessárias para que a gente chegue no índice que nós precisamos. O ponto azul, que é o ponto da tomografia, mais para centro do dente, ou movemos o ponto verde do escaneamento mais para vestibular. Poderíamos fazer em qualquer um deles. Eu vou fazer essa movimentação na tomografia. Visualizo o direcionamento, o Shift apertado para habilitar a ferramenta de movimentação do ponto. Percebam que nessa movimentação nós já chegamos a uma precisão de 0,27 e ainda temos esses pontos e mais esses outros pontos para ajustar. Mas aqui ainda é possível nós melhorarmos mais esse ajuste. Agora, algo extremamente importante. Vocês perceberam que quando eu fiz a primeira movimentação dos pontos, eu cliquei na lateral do ponto onde eu desejei que ele se movimentasse. Nesse momento, eu necessito ainda que esse ponto azul movimente um pouquinho mais para o centro do dente. Mas eu não irei utilizar do recurso de fazer um clique na lateral, porque se eu fizer isso, a movimentação do ponto será muito maior do que a desejada. E também a marcação desse ponto, embora ela vá ser deslocada horizontalmente, ela acaba se sobrepondo a esse ponto inicialmente marcado. E dessa maneira, embora eu tenha uma movimentação e uma junção precisa no sentido horizontal, pela sobreposição, eu terei um pequeno desajuste na adaptação no sentido vertical. Então, como fazer num caso como esse? Fixamos o nosso olhar para definir aonde esse ponto está marcado e nós já percebemos que nós temos que fazer uma pequena movimentação nesse sentido. Shift apertado, movemos esse ponto para qualquer direção, retirando-o desse local e em seguida clicamos para reposicioná-lo novamente. Vejam que de 0,27 nós chegamos a 0,23. Podemos e devemos fazer isso quantas vezes forem necessárias para irmos melhorando a precisão. Bom, ainda percebemos que é possível movimentar um pouquinho mais. Qual a sugestão de se seguir nesse momento?
Antes de fazer esse ajuste fino final, vamos também fazer uma movimentação dos demais pontos. E neste caso, para vocês perceberem que pode ser movimentado tanto na tomografia como no escaneamento, eu vou fazer a movimentação do ponto do escaneamento. Por ele estar próximo, também vou seguir o método que eu falei há pouco com vocês. Posso movimentar esse ponto para qualquer local, temporariamente. Visualizo o local onde está o ponto verde e reposiciono esse ponto. Percebam que já melhoramos a precisão em 0,1. Vou clicar para o software me dar uma previsão e vejam que nós estamos já com um índice de 0,11. Quando nós chegarmos próximos ao 0,5, que é a nossa referência, vamos seguir então uma nova reposicionamento do ponto da região do 31. Nós estávamos em 0,9 e vejam agora, chegamos a 0,4. Se fizermos uma junção precisa nessa região, nós não teremos alterações nesses demais. Temos agora então a junção da nossa tomografia e escaneamento. Esse seguido, os passos, vocês vão compreender porque o nosso sistema se chama endodontia guiada de precisão. Feito isso, nós vamos na opção editar, ajustar posicionamento de superfície. E nós abrimos então janelas que nos permitem fazer uma movimentação do corte axial, do corte coronal, sagital e também uma visualização da reconstrução 3D. Mas aonde nós vamos nos ater são nas imagens que nos mostram se o escaneamento está juncionado de maneira precisa. E vejam, eu não consigo observar na grande maioria dos softwares a possibilidade da checagem desta maneira da junção escaneamento-tomografia. À medida que eu vou movimentando as linhas, nós vamos seguindo em direção anterior. Percebam o grau de adaptação do escaneamento com a anatomia do dente. Isso é endodontia guiada de precisão. Aqui estamos chegando à região de caninos, a região de incisivos, corte coronal, nos nossos cortes sagitais. Então fazemos toda essa verificação. Se algo não estiver coincidente, nós retornamos ao processo de movimentação e ajuste de maneira que a gente tenha essa sobreposição precisa. Nós trabalhamos no sistema endodontia guiada de precisão com brocas 0,6, acessamos quarto canal, incisivos inferiores, onde temos diâmetros de raízes de 2,5, 3 milímetros. E nessas situações, se nós tivermos qualquer desajuste, escaneamento e tomografia, certamente, no momento que essa guia for posicionada em boca, ela vai gerar um pequeno desvio suficiente para que ocorra um desvio da broca
no acesso ao conduto. O passo fundamental, o coração da endodontia guiada de precisão está nesse processo da junção, escaneamento, tomografia. Além da checagem no passo anterior, nós devemos, antes de iniciarmos o planejamento, fazer uma movimentação de todos os cortes para checar se essa precisão existe. Vocês talvez estejam se perguntando que o escaneamento não está coincidente com a incisal desse dente. O que acontece nessa situação? Essa imagem ela ocorre devido à acentuada radiopacidade e hiperdensidade, né, gerada pelo esmalte do dente. Esse dente, na sua essência lá na arcada, lá em boca, ele não apresenta essa incisal proeminente. A incisal do dente, ela é essa que o escaneamento mostra. Por isso, a importância, como eu falei no início, de que o escaneamento não apresente nenhuma distorção. Junção realizada é o momento de irmos para seleção do diâmetro das brocas, comprimento, sequência das brocas, posicionamento e offset das anilhas. Então certificamos pelo corte panorâmico, o grau de calcificação, pelo corte axial, fazemos o diagnóstico confirmando a calcificação, fazemos mensurações no tamanho da raiz. Lembrem que anteriormente eu falei que em algumas situações nós temos raízes com um tamanho de 2,5 mm até 3 milímetros. Nesse caso nós temos um 31 com 2,75 milímetros e o 41 com 2,87. Então percebam que numa situação como essa nós temos que fazer todo o processo, e é para esses casos, especialmente para esses casos, que nós desenvolvemos a endodontia guiada de precisão. Então, nós visualizamos a partir de que ponto inicia a luz do canal, a grande lesão que envolve a região periapical, com rompimento da cortical óssea lingual. Isso também nós podemos verificar na reconstrução 3D. O software também nos permite fazer um mapeamento do ponto de início da luz do canal, de ambos os dentes, mostrando o direcionamento e a saída dos ápices. Nós podemos gerar reconstruções 3D que nos permitem visualizar a anatomia radicular dos dentes, a extensão da calcificação e o ponto de início de luz de canal, bem como a saída dos canais. Cortes sagitais podem ser realizados também para ilustrar calcificação, ponto de início de luz de canal, saída dos condutos. Para inserção e ajustes da broca, selecionamos a arcada, digitamos nessa primeira janela o diâmetro da broca e na segunda janela o tamanho da broca mais longa que será utilizada. Nesse caso vamos usar a 0,6 com um comprimento de 34,5 milímetros. Neste ícone inserir implantes, ao clicar ele nos mostra o odontograma, selecionamos a região do dente 41
e clicamos na imagem 2D para fazer a inserção da nossa broca. Percebam que na reconstrução 3D nós já temos a broca num posicionamento para que façamos os ajustes finais. Percebam nesta mesma janela 3D, ao clicar na segunda opção, podemos fazer a movimentação do implante, ocultamos o nosso corte sagital e definimos o ponto-alvo que a broca irá atingir. Fazemos os ajustes para que ela atinja o centro. Voltamos a habilitar o nosso corte sagital e nas demais janelas vamos fazer os ajustes de inclinação no sentido mesiodistal e no sentido vestíbulo lingual. A sequência do planejamento que mostra os ajustes do direcionamento da broca, vou fazê-lo em outro momento, isso porque nós já inserimos no software as brocas EGDSM com os tamanhos e cores correspondentes e também de ferramentas que permitirão um planejamento preciso da endodontia guiada de precisão, sendo o único software do mercado com um viés e um olhar exclusivo para a endodontia. Os comprimentos de broca permitem um acesso mais centralizado ao dente, o reduzido diâmetro, um desgaste extremamente reduzido. Para visualizar de forma didática a diferença de desgaste entre as brocas EGDSM e a broca 1.3 tradicionalmente utilizada no mercado, fizemos o mesmo planejamento utilizando a broca 1.3. Vejam que as especificações estão nesta lista de implantes com diâmetro e o comprimento da broca 1.3 descritos. Além do excessivo diâmetro, o seu comprimento limitado a 20 mm, o diâmetro da anilha, exigem que essa broca seja posicionada mais paralingual. Percebam o grau de fragilidade que essa broca promove à parede lingual. A simulação do desgaste promovido pelas brocas mostra de forma didática a diferença do acesso com a broca EGDSM e com acesso da broca 1.3. Percebam que o ponto-alvo é o mesmo para ambas as brocas. Observem o trajeto e o desgaste que a broca EG promove, o direcionamento e o desgaste que a broca 1.3 promove. O posicionamento vertical das anilhas é que define o quanto a broca irá adentrar. Percebam que, neste caso, a broca será a 0,6 para ambos os dentes e que o comprimento de entrada é diferente para cada dente. Nesta janela da informação da relação
das brocas, alterando a altura topo do implante ao topo da anilha. Nós estaremos ajustando o offset da anilha, extruindo mais ou menos de acordo com o quanto a broca deve adentrar ao canal. Em casos de dentes posteriores, vamos utilizar brocas mais curtas, posicionamento das alíneas no interior da câmara pulpar. Vocês poderão ver casos de planejamento de dentes posteriores no meu Insta e também na landing page da DSM. Clicamos em fechar e com a ferramenta de cortar manualmente, Shift pressionado, removemos as regiões que desejarmos. Fizemos então os recortes das extremidades, bem como da base, para termos uma guia mais uniforme. E agora então vamos fazer as janelas de inspeção. Sempre com o Shift pressionado, usamos a mesma ferramenta de corte. Importante que façamos um bom número de janelas, claro, sem fragilizar a guia, para permitir que o profissional que irá fazer o procedimento consiga ter uma visualização precisa da adaptação da guia. Janelas realizadas. Se tivermos algum pequeno excesso ou pontos como os que se apresentam, clicar nesta janela em conectividade, que o software fará uma limpeza desses pequenos pontos que foram gerados durante o uso da ferramenta de corte. Clicar no ícone da letra V, teremos então a nossa guia pronta. Nós podemos gerar um modelo com a impressão dos dentes, com os pontos de saída dos canais, para não somente fazer a prova da guia, mas também para um acesso prévio, a fim de validar o trajeto da broca. Esse passo eu vou mostrar mais adiante para vocês. Nós, na guia, podemos inserir as informações de quais brocas serão utilizadas. Essas informações elas são feitas em outro software. Acompanhem no meu Insta, que eu mostro como vocês podem fazer este processo. E também para o acesso certificando o trajeto das brocas, passo que eu mostrarei em seguida a vocês.